A gente vai falar um pouquinho sobre a eleição para o Parlamento Europeu ao longo deste fim de semana, as consequências da ida às urnas de eleitores dos países que compõem a União Europeia, como a convocação de eleições na França, dissolução do parlamento. Para isso, a gente vai convidar o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, para conversar com vocês e nos ajudar a entender exatamente o que é que se passou ao longo do fim de semana e o que é que esse fim de semana vai gerar de repercussão para o médio, longo prazos na Europa e no mundo. Tudo bem, Urian? Bom dia, hein? Oi, Rafael, bom dia, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Urian, você já tinha cantado a bola em outras participações suas nas suas redes sociais sobre a perspectiva iminente do avanço de partidos que representam a extrema-direita na Europa no Parlamento Europeu, sobre o Parlamento Europeu. Aquela tua perspectiva foi confirmada na mesma medida? Ou seja, eles ganharam o espaço que você imaginava eles poderiam ganhar, avançaram ainda mais? E por que isso aconteceu, Urian? Bom, Rafael, isso aconteceu, eles ganharam um espaço muito significante, não foi o suficiente para que eles formem uma maioria no Parlamento Europeu, então eles não têm mais da metade, por exemplo, para poderem indicar um próprio nome aí para possível presidência da Comissão Europeia. Então a gente deve ver muito provavelmente uma continuidade da Ursula von der Leyen, a atual presidente alemã. Porém, é muito significativo porque hoje aí eles ganharam nos 3 principais países da União Europeia. Então, Alemanha, França e Itália, e os 3 países por si só já contam com quase 1/3 de todos os assentos do Parlamento Europeu. E é muito importante a gente frisar que o país, talvez aí onde a gente tenha visto um resultado mais surpreendente, tenha sido a França, isso porque a França ela é um país onde nada na Europa acontece sem ela. Se a gente olhar historicamente, e isso quem falou foi até o embaixador da União Europeia aqui no Brasil, ele falou que a França, ao mesmo tempo que ela faz parte daqueles países do norte da Europa, ela faz parte do país do sul da Europa também. Então ela é como se fosse uma ponte entre os diferentes lados europeus, e o fato de ter tido mais de 1/3, quase 40% dos votos de partidos da extrema-direita mostra para onde esse bloco, para onde que esse continente está caminhando. Então, por mais que hoje a gente não tenha visto uma extrema-direita dominar a Europa, o caminho, a direção para a qual o continente está caminhando, é isso que preocupa. Um aumento de nacionalismo, é um aumento de extremismo naquele continente. Urian, bom dia para você, é um prazer falar com você também no Jornal da Manhã. A gente pode ver esse movimento feito por Macron, né, de antecipar as eleições, até como uma aposta para ele, naquela expressão do pagar para ver se ele até consegue tentar reverter o cenário de certa fragilidade política, até porque ele ainda tem um longo caminho pela frente, o mandato dele não acabou, né? Se não me engano, ainda há 3 anos ainda de mandato presidencial para cumprir, né? Isso mesmo, Soraya, bom dia. Os principais veículos do mundo têm escrito artigos usando justamente esse termo, né? A gente viu artigos no The Economist, Washington Post, Wall Street Journal, todos falando o termo gamble, que significa aposta. E é justamente isso que o Emmanuel Macron fez. Ele tem mais 3 anos como presidente da França, porém, ele tem tido um governo até então bastante desgastado. Um dos motivos foi a reforma da Previdência da França. Reformas da Previdência são sempre muito impopulares, não importa o país onde elas ocorram, e ele usou em diversas ocasiões durante seu governo também um dispositivo da Constituição francesa, que é o artigo 49.3, que permite ao presidente da República aprovar leis sem
ter maioria no Congresso do país. Então, durante muitas ocasiões, ele foi contra as vozes populares, as vozes das ruas. Então, foi perdendo apoio ao longo do tempo e agora, tendo esse resultado que não foi surpreendente, de um ganho muito grande da sua principal rival, a Marine Le Pen, que é do partido Rassemblement National, ele decide fazer isso agora. É uma aposta porque apenas 52% dos eleitores franceses foram às urnas. Então, o que ele espera com isso, com essas eleições que foram antecipadas para daqui a 20 dias, mais ou menos, é que aqueles que não foram votar vão sair de casa, vão votar e vão se unir em torno aí de uma frente ampla democrática para bater de frente com os partidos de extrema-direita na França. É uma jogada que também é estratégica no sentido de que, de acordo com essa curva de crescimento da extrema-direita na França, ao antecipar essas eleições, ele tenta colocar em votação, né? Ele tenta dar a possibilidade da população escolher um novo parlamento antes mesmo que essa extrema-direita continue a crescer. Então, é quase como se ele estivesse antecipando uma eleição com o objetivo de dar menos tempo para a extrema-direita francesa se reorganizar. Os resultados, eu acho que vai depender principalmente da capacidade dos centristas franceses de despertarem uma vontade na população de se mobilizar para sair de casa e votar principalmente nos partidos de centro, centro-esquerda e por aí. Urian, a Amanda Klein quer te fazer uma pergunta também. Amanda, bom dia. Urian, bom dia a todos. Urian, se a gente pudesse olhar para o mapa da Europa, né, porque afinal de contas cada parlamento tem sua realidade, cada país, que países caminham mais para a direita e para a extrema-direita e, ao contrário, que país, por exemplo, no Reino Unido, hoje a gente vê um crescimento, uma volta, a ascensão de novo do Partido Trabalhista, né, com o premier o Sunak também enfrentando eleições muito difíceis que provavelmente tirarão os conservadores do poder depois de alguns anos. Como é que a gente olha para esse mapa europeu e quais os impactos, os riscos que isso tem para o futuro próximo da União Europeia, esse avanço da extrema-direita? Oi, Amanda, bom dia. O mapa ele está um pouco confuso ainda. Assim, se a gente puder falar o grosso do que está acontecendo por lá, eu diria que aqueles países mais ao leste da Europa, eu não dividiria nesse momento nem entre direita ou esquerda nessa primeira análise, mas sim em partidos mais de centro e mais extremistas. Isso porque quando a gente olha para alguns lugares, como por exemplo a Eslováquia, ela é dominada por um partido que é o Smer, que é um partido de extrema esquerda. Só que é uma extrema esquerda completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. É uma extrema esquerda, ao mesmo tempo em que ela é bastante nacionalista, ela é bastante conservadora nos costumes também. E tem ali uma inclinação diferente, quase que pró-Rússia em alguns aspectos. Então, o que a gente observa, no geral, no leste europeu, depois dessas eleições, é que a maior parte dos países, pelo menos pro Parlamento Europeu, acabaram escolhendo partidos mais pró-União Europeia. Por que, se eu tiver que arriscar uma análise, por que eles fizeram isso? Foi porque você escolher, projetar o seu próprio futuro na Europa é uma maneira de projetar um futuro mais seguro, no sentido de que em um momento no qual esses países sentem que sua própria segurança também está ameaçada por conta desses avanços da Rússia, da própria guerra na Ucrânia, eles veem que escolhendo um futuro dentro da Europa é uma maneira de se sentirem mais seguros, então até mesmo mais protegidos.
preocupações em relação a avanços extremistas, eu diria que isso acontece principalmente nos 3 países principais da Europa, que são França, Alemanha e Itália. São os países com os maiores PIBs do continente, são os países com maior número de assentos no Parlamento Europeu também, que contam com quase 1/3. Então, é isso que preocupa. Serve de um alerta para os governos nacionais dos países também, para que eles façam mais políticas públicas ouvindo as vozes da rua. Isso é algo fundamental. Por quê? Por que esses movimentos para os extremos acontecem? Nos momentos, obviamente, que por conta dos oportunistas que aproveitam disso também, né, porque querem poder, mas também porque a população desses países, ela não se sente mais representada por quem está no poder. Então, que sirva de alerta também para esses governantes europeus que ocupam posições de liderança agora, para pelo menos abordarem aquelas demandas das populações dos seus países, mas sem, obviamente, oferecer aquelas soluções extremistas dos radicais. Pergunta agora do Cristiano Vilela. Urian, bom dia a você, bom dia a todos. Urian, eu queria falar justamente sobre esse último ponto que você colocou, sobre muitas vezes os governos atuais, os governos mais ao centro, não atenderem, não ouvirem os reclamos de um segmento expressivo da população dos seus países. Você entende que, nesse sentido, esse aspecto desse descolamento, ele acaba sendo o principal fator para esse crescimento dos extremos, vamos dizer assim? Ou você entende que talvez esses aspectos mais transnacionais, de uma União Europeia mais ampla, aspectos migratórios, acabem influenciando com maior força nessa questão? Oi, Cristiano. Eu acredito que seja um dos fatores. Então, um deles obviamente, esse aí que você trouxe agora também, né? Que é um desalinhamento das pessoas com os partidos políticos tradicionais. Isso não acontece só na Europa. É um dos motivos que conseguem explicar também a ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos, que pode voltar a ser presidente do país em novembro. Por mais que ele concorra pelos republicanos, o fato dele ter visões de mundo tão diferentes que até então não eram observadas, até mesmo dentro desse próprio partido, mostra que aqueles valores tradicionais defendidos por esses partidos mais tradicionais, eles aí não representam mais talvez aí aquilo que a população quer. Por trazerem também algumas dessas visões mais extremistas, muitas vezes questionando o próprio sistema democrático, que é o sistema vigente, esses políticos mais radicais, eles exploram também uma insatisfação da população com a democracia. Eles meio que tentam, de maneira muito oportunista, dizer que a vida das pessoas não está, eles não falam com essas palavras, obviamente, mas que a vida das pessoas não está tão boa por conta desse sistema, por conta dessas instituições. Então, eles muitas vezes atacam as instituições democráticas, culpando-as pelos problemas dos países. Na Europa e nos Estados Unidos também a gente tem observado um uso bastante de um discurso nativista, que é um discurso anti-migração. Então, grande parte, isso é bastante simplista e oportunista também. Então, grande parte dos problemas das sociedades, eles não são atribuídos a assuntos muito complexos, como ao sistema financeiro internacional ou à economia dos países, não. Eles tentam culpar, por exemplo, aos imigrantes, aquelas pessoas que vêm de fora. E a gente viu nessas eleições europeias, inclusive alguns discursos de partidos de extrema-direita que acabaram, inclusive, tentando abraçar os imigrantes. Então, foi o que eu chamei de um discurso xenofóbico inclusivo. Havia um discurso até mesmo para tentar conseguir o voto do imigrante. Para as eleições do Parlamento Europeu, conversamos com Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais. Urian, mais uma vez, obrigada pela gentileza de nos atender nessa manhã. Um bom dia para você, excelente comecinho de semana. Bom dia, obrigado, até mais. Até.